Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula gratuita online. E o tema de hoje que a gente vai abordar é referente à fiscalização, né, da Receita Federal, dos órgãos municipais e estaduais com relação aos estabelecimentos da beleza. Primeiramente, agradecer a você aí que já vem acompanhando as nossas aulas. Nós tivemos 3 aulas gratuitas, hoje é a quarta, né? Na primeira aula foi com a doutora Sheila, referente a contratos de salão parceiro. A segunda aula, a doutora Sheila também desenvolveu o tema relacionado a questões aí, práticas referente aos direitos dos consumidores, né? Quais os direitos aí dos clientes que frequentam o estabelecimento da beleza, né? Com relação às práticas aí dos estabelecimentos, com relação aos direitos desses consumidores, né? Foi um tema muito importante, bastante interativo, visto que, né, hoje, atualmente, né, os estabelecimentos da beleza nem sempre sabem como minimizar os riscos aí no atendimento prestado e voltado para esse público, né, que são aí os consumidores do serviço de beleza. No terceiro tema, eu falei um pouco para vocês referente às questões financeiras de regularização e abertura aí dos estabelecimentos, e hoje eu vou falar um pouco no que tange a questão da fiscalização. Né? E por que motivo abordar essa questão aí da fiscalização da Receita Federal, principalmente, né? Voltada aí para os estabelecimentos, e questão de fiscalização no geral. Porque esse tema, gente, é um tema muito recorrente em relação a dúvidas, né? Tanto dos clientes que a gente tem, tanto em questão de outros profissionais que a gente vê aí quando a gente participa das palestras, né? A grande dúvida é o que? Eu tenho que declarar tudo que eu recebo dentro do estabelecimento. Mas tal profissional, né, um profissional que é contador, ele me indicou a não ter que declarar o que cai na maquininha pessoa física. Ou, por exemplo, eu tenho que emitir nota fiscal e cupom fiscal de tudo que está aqui no meu estabelecimento. Então, essa é uma dúvida recorrente, tá? E diversas situações, e a gente tem acompanhado aí, eu principalmente, né, que sou da área contábil, tenho acompanhado algumas fiscalizações, né, algumas autuações aí dos órgãos municipais e órgãos federais também, no que tange a essa questão aí das receitas, né, do que o estabelecimento da beleza recebe. Então, por isso, hoje eu vou estar falando um pouco para vocês como que funciona, como que a Receita Federal consegue chegar aí na receita, no que você recebe aí dentro do seu salão, né? E como a Receita consegue descobrir, por exemplo, se você está declarando tudo, não está declarando tudo, está declarando só uma parte, né? E como que ela faz para autuar, né? Para enviar as multas para esses estabelecimentos, como que é calculado. No sentido de estar informando vocês e trazendo aí uma conscientização. Será que, de fato, sonegar, né? A sonegação fiscal é o melhor caminho para você estar economizando aí os impostos? Então, primeiro de tudo, né, o que é a sonegação de imposto? A palavra sonegar, ela significa esconder ou omitir. Então, o ato de sonegar impostos consiste em ocultar ou omitir receitas com o objetivo de pagar menos imposto, deixando de declarar ou declarando parcialmente os recebimentos. Então, se você, né, que está aí participando da aula, provavelmente já ouviu essa palavra sonegar. Fulano foi pego aí numa sonegação, numa questão de uma fiscalização referente à sonegação fiscal. Fulano tem sonegado parte do imposto e tem economizado aí, né, em questão aí dos impostos mensais, né, os impostos mensais que tal empresa paga hoje é muito, então o dono preferiu sonegar. Então, se você já ouviu, né, ou
provavelmente vai ouvir aí no decorrer da sua jornada empresarial essa palavra, então saiba que sonegar é o ato de esconder ou omitir o que você fatura, o que você recebe aí dentro do seu estabelecimento. Só que muita gente não sabe que a sonegação é crime, né? Crime mesmo, gente. Não é só esconder, né, o que tá recebendo aí no seu estabelecimento sem ser penalizado por isso, não. A sonegação é crime e a pena é detenção de 6 meses a 2 anos e multa ainda de até 5% do imposto devido, 5 vezes do valor do imposto devido. Se o réu for primário, ou seja, se ele não tiver nenhum outro processo, né, ou tiver participado de algum outro processo, não haverá detenção, mas a pena, ao invés de ser 5 vezes do imposto devido, ela passa a ser a 10 vezes do valor do imposto devido. E como que funciona, pessoal, nessa prática aí dentro dos salões de beleza, né, dos estabelecimentos da beleza, como que funciona esse ato de sonegação, né? Até no sentido de conscientizar vocês, porque muitas das vezes o profissional, o empresário, ele não pratica esse ato por conhecimento dessa operação de uma forma no sentido de querer aumentar a sua lucratividade, o seu resultado, omitindo, né, com total consciência parte do seu faturamento. Muitas vezes, gente, esse ato de sonegação ele é praticado também por desconhecimento, né, da prática aí correta de estar emitindo um documento fiscal, de estar declarando todas as receitas, ou até mesmo por um erro em não estar declarando alguma parte, né, do faturamento, no sentido de talvez, eu achei que eu não precisava, se eu não emitir documento fiscal, eu não preciso declarar. Tá? Então, a sonegação, mesmo sendo praticada de forma inconsciente, nesse caso, ela é de fato um crime. Tá? Não deixa de ser um crime de acordo com o que eu falei lá atrás, né? É o ato de omitir, né? Ocultar aí parte da sua receita, né? Não tem como, se você tem feito, eu vou demonstrar agora um pouco mais para frente a questão dos documentos fiscais, né? Como que tem que ser aí esse fluxo dentro do seu estabelecimento da beleza. E vou falar para vocês, né? E provavelmente pode ter aí um caso aí de vocês de ter praticado algum desses erros, cometido algum desses erros, mas não imaginar que você estivesse sonegando, tá? De qualquer forma, é crime. Então, eu sempre sugiro, né, que você tenha aí um profissional dentro do seu estabelecimento. Se você tem um fluxo de receitas aí, de operações muito alto, então eu sugiro que você, profissional da beleza, tenha um profissional aí alinhado à sua contabilidade. Então, você tem que ter uma contabilidade, tem que ter um contador e tem que ter uma pessoa aí que fica linha de frente aí, emitindo os documentos fiscais, fazendo essas comparações do que está entrando, de fato está considerando para a receita, né? Está tributando, ter todos os documentos passíveis de, caso você sofra alguma fiscalização, você tenha tudo certinho e não dê nenhuma brecha, né, para você estar pagando aí uma multa ou sendo aí aplicado alguma penalidade no seu estabelecimento que vai te onerar futuramente. Então, estou demonstrando aqui para vocês um fluxo de um MEI, tá? Então aí, se você tem um salão de beleza, o estabelecimento da beleza, né, e tá registrado como MEI, o MEI, sabendo-se que o MEI, ele pode ter um faturamento anual de até 81 mil no ano, e isso vai variar, né? Eu sempre retrato isso. Se você regularizou seu MEI no início do ano, é 81 mil. A cada mês que passa, que você regulariza, então, regularizou em janeiro, é 81 mil. Regularizou em fevereiro, aí já é o limite proporcional desses 81 mil, dividido por 12, tá? Aplicado aí a cada mês. Esse é um ponto, tá? O MEI, ele paga um valor fixo de R$ 54,90 aproximadamente por mês. E isso varia um pouco, tá, pessoal? Se você tem atividade de comércio e de serviço dentro do seu CNPJ, então isso vai variar, tá?
Então, a média é R$ 54,90. Então, se você faturou aí R$ 10.000, ou 15.000, ou 81.000, né, estando dentro do limite, né, anual, que eu falo limite, né, esse limite aqui de faturamento, o seu valor é esse valor fixo. Beleza, esse é um ponto, tá? O que ocorre? Por um desconhecimento, tá? Ou às vezes pelo ato mesmo de querer sonegar, mas eu até falo que voltado aí para o MEI, não tem sentido nenhum você querer sonegar, porque você já tem esse valor aqui, você já paga um valor fixo, né? Então ocorre que grande parte é por desconhecimento mesmo. Eu já conversei com vários empresários que estão começando aí como MEI, que não sabiam, né? Esconde a receita, uma parte da receita, para obter uma vantagem, sendo que ele já automaticamente já tem uma vantagem por ser MEI. Então, o que ele faz? Ao invés de declarar, ele recebeu aí 81.000 no ano. Ao invés de declarar que recebeu 81.000 no ano, ele vai lá e faz a sua declaração anual, colocando só os 40.000. Por quê? Olha, uma parte do meu faturamento foi no dinheiro, a outra parte foi no cartão. Então, para mim não ter problema, Nayara, o que eu fiz? Ou algum outro profissional me sugeriu que eu colocasse só o valor que eu recebi em cartão, que foi de 40.000. E o restante, o 41.000, eu não declarei. Por quê? Para mim esconder, para mim não ter que pagar mais imposto. Porém, gente, todavia, entretanto, esse valor aqui de 81.000 já está aqui, entendeu? Já contempla aí o valor do MEI, o benefício do MEI. Então, não faz sentido você fazer uma declaração a menor do que você está recebendo, porque o que ocorre aqui? Você vai estar escondendo uma parte do seu faturamento, que seria esses 41.000, umas penalidades aí que o MEI, nesse caso aí apresentado, pode ter com relação à sonegação. Primeira penalidade, exclusão do MEI. Sim, gente, se você está praticando esse ato, né, de estar escondendo o que você tem aí de receita no seu estabelecimento, saiba que você sendo MEI, você pode ser excluído do MEI. E não somente ser excluído do MEI, mas pode ficar sem poder optar por esse regime por até 2 anos, entendeu? Ser impedido aí de ser do MEI por até 2 anos. A multa vai variar de 5 ou 10 vezes do imposto devido, como eu falei para vocês lá atrás. Ah, Nara, mas então se a multa vai ser de 5 ou até 10 vezes do imposto devido, quer dizer que o meu imposto devido era R$ 54,90, eu vou pagar aí de 5 ou 10 vezes. Então, tá tranquilo. Não, gente, não tá tranquilo. Sabe por quê? O que o Estado, nesse caso, ou até a Prefeitura pode fazer, né? Dado com base aí a uma prática aí que vem vindo do Estado de Minas, né? Tem algum tempo, com relação, por exemplo, aos estabelecimentos que são MEI ou são do Simples Nacional e pagam uma alíquota menor e tem aí atividade de comércio. O que o Estado tem feito? Praticou ato de sonegação, né? O Estado ele vai calcular a diferença do imposto não com base ao regime do MEI, mas com base à alíquota cheia do imposto. A Prefeitura também pode fazer a mesma coisa no caso de você sendo aí, não tendo atividade de comércio, né? Sua atividade aí for só não é de venda de produtos de beleza, mas for só de serviços prestados da beleza, né? O que a Prefeitura pode fazer? Ela pode cobrar a alíquota cheia, né? Falar assim, olha, fulano, não, você não tem que pagar essa diferença de R$ 54,90, não. Por você ter praticado esse ato, a Prefeitura, né, o município foi lesado, não arrecadou, o Estado não arrecadou, no caso de venda, né, de produtos, então aí a gente vai querer aí de 5 a 10 vezes do imposto devido com base na alíquota cheia, né? E a Receita Federal da mesma forma, tá? Então tomem bastante cuidado, porque se você já tem aí o MEI, né?
Para quê? Por qual motivo? Pensa aí, por qual motivo você está querendo declarar um valor menor, sendo que você tem, você não ultrapassou, você tem esse limite, você já paga isso aqui. Não faz sentido, tá? E outra coisa que ocorre aqui no MEI, né? Quando você declara que esse faturamento seu é 40 mil, sendo que você recebeu aí no seu salão 81 mil, chega aí daqui 1 ano, 2 anos, você precisa de uma declaração de faturamento emitida pelo contador para comprar um carro ou para aumentar aí o seu espaço, né, o estabelecimento da beleza, ou se você precisa aí pegar um empréstimo ou um financiamento. Então, o que vai ocorrer? Esses 40 mil aqui que você declarou, que vai ser utilizado para base de documento fiscal. Não tem como a gente declarar, fazer um valor na declaração que é os 40 mil e que é fazer a declaração anual com base nos 40 mil e você precisar de um documento para comprovar no banco no valor real do seu faturamento e um profissional de contabilidade emitir para você no valor de 81 mil. Por quê? Apesar do banco falar assim, não, fulano, pode pedir o seu contador para fazer a declaração no valor máximo, mesmo que as suas declarações anuais, né, tenham sido no valor menor de 40 mil. Isso aqui, esse documento que a gente quer para aprovar sua linha de crédito, vai ficar só aqui interno no banco. Não vai. Tomem bastante cuidado, porque isso também é um ponto muito importante. Tem muitos profissionais que ao fazer a declaração anual, ao fazer a declaração do imposto de renda, declaram um valor menor e depois precisam de uma declaração num valor maior, que muitas vezes o gerente do banco pede em valores totalmente absurdos, que não condizem nem mesmo com o que o empresário ofere de receita dentro do estabelecimento da beleza, e falam que esse documento vai ficar internamente no banco, e não vai, né? Quando o banco pede essa declaração, né, assinada pelo contador, declaração de faturamento, automaticamente essa declaração já é enviada para a Receita Federal, tá? E aí você vai estar aí já vai estar à margem de receber punição, não somente com relação à multa de 5 ou 10 vezes do imposto devido, né, com base na sonegação, mas pode pagar aí por outros crimes aí, ok? Então tomem cuidado com essa questão. Continuando, Nayara, então, como que são, né? Como que a Receita sabe isso tudo, né? Da minha empresa, do meu salão, da minha barbearia, né? Através de quais, já que eu recebo um valor, declaro outra, né? Como que aí a Receita vai saber que eu recebo, né? Que eu ganho mais aí, eu tenho mais receita, mais faturamento, mais dinheiro entrando aí no meu estabelecimento do que eu declaro. Então tem vários cruzamentos, né? Vou apresentar aqui quais são alguns deles, né? Para demonstrar para vocês que nada fica escondido, né? Tem até aquela situação que os empresários falam assim, olha, mas eu tenho um amigo meu que ele tem um salão de beleza, nunca foi registrado, né? Ele usa a maquininha de cartão no CPF, nunca deu nenhum problema para ele. Tá, gente, mas se não deu problema para ele, quer dizer que não vai dar para você? Quer dizer que seu colega, se acontece alguma coisa aí no seu estabelecimento, você tem que pagar mais, tem que pagar multas, seja aí fiscalizado ou autuado, você pode falar assim, olha Receita Federal, olha a Secretaria do Estado da Fazenda, olha a Prefeitura Municipal da sua prefeitura aí. Eu trabalho assim porque o meu colega trabalha assim e nunca deu problema para ele, né? Não tem como. A Receita, né, federal, estadual e municipal não querem nem saber. Eles querem arrecadar e receber, tá? Então aí, um cruzamento aí mais comum que é feito. Você faz a venda, né, na maquininha aí, você tem uma maquininha de cartão,
tá? Faz a venda aí e o valor da sua venda, você pega aí o valor que é feito na venda e manda aí, concilia, né? E faz aí a soma anual e faz sua declaração anual. Nesse momento que você está fazendo essa venda e tá recebendo esse valor, nem precisa estar entrando na sua conta, mas o fato da sua cliente já usou o cartão, né? Já passou ali o cartão ali, já está aquele valor provisionado, né? Que você vai receber daqui a 3 dias, se for débito, né? 3 dias úteis, ou num dia posterior, ou daqui 30 dias. Automaticamente isso já cai para a operadora, concorda? Então você fez, a sua cliente foi lá, arrumou o cabelo, passou o cartão, automaticamente a operadora já sabe. Olha, fulano teve esse valor aqui, já caiu lá para a operadora. Esses valores são das vendas, né, das receitas diárias aí desse salão. A operadora, por sua vez, ela é obrigada a transmitir essas vendas lá para a Receita Federal, através de uma declaração. Então, se você, vamos imaginar aí o salão fulano de tal, fez aí as vendas mensais, aí, o total de que foi passado na maquininha foi 23 mil. A operadora já recebeu isso no banco de dados dela e nesse mês a operadora já passou uma declaração para a Receita falando, olha, o salão fulano de tal, teve aí de venda, de faturamento 23 mil. O que a Receita vai pegar e vai fazer? Olha, se eu sei, né, aí já tá lá uma base de dados, 23 mil, e a declaração anual tem que coincidir com o que veio da operadora. Então, a operadora falou que olha, fulano, beleza? Sabe que você tem um limite de compras. E como que é calculado esse limite de compras? Esse limite é de 80% da sua receita bruta, né? Então, se você compra aí um produto, tem que ter um controle de estoque, né? Caso você seja fiscalizado, alguma coisa, você tem que ter esse controle, tá? Essa compra feita aí, se for no seu CPF ou no seu CNPJ, quando o fornecedor ele emite a nota fiscal, automaticamente o Estado já sabe que você está realizando essas compras, de modo que, se você ultrapassa esse limite de compra do MEI, automaticamente a Receita Estadual ela já te notifica e ela te cobra os impostos lá atrás, conforme eu falei, na alíquota cheia da diferença, tá? E automaticamente você é excluído do MEI, tá? Então fiquem muito atentos aí a essa questão, porque o MEI ele não tem só o limite de venda, não. Ele tem esse limite de 80% aí da receita bruta, tá? E a fiscalização municipal? Tá? E aqui eu chamo aqui a atenção de vocês com relação à emissão dos documentos fiscais, das notas fiscais. A gente sabe que tem uma legislação específica para o salão parceiro, né, para o salão de beleza, denominada Lei do Salão Parceiro. Brevemente, né, o que essa lei aí traz? Qual que é a possibilidade dessa lei? E já volta a falar com vocês que essa aula, né, sobre a legislação do salão parceiro com a doutora Sheila foi lá no início da nossa jornada, foi a primeira aula, né? Na minha aula, que foi a aula 3, eu falei um pouco sobre a legislação, tá? Voltado aí para regularização do espaço, e vou dar uma brechazinha aqui para vocês, só para exemplificar. A legislação do salão parceiro, ela traz a possibilidade de você contratar profissionais não só de carteira assinada, mas também com um contrato de parceria, né? O que diminui a carga tributária aí do salão relacionado a tá pagando em todos os encargos de contratar um empregado registrado em carteira.
Só que, em contrapartida, o salão que contrata esses profissionais tem que atender algumas questões aí relacionadas à emissão de documento fiscal, aos contratos, né? Então, primeiro de tudo, a emissão das notas tem que ser de acordo com a legislação municipal. Então, alguns municípios trazem da seguinte forma: se você é um salão de beleza que contrata profissionais parceiros, você tem que emitir uma nota fiscal para cada cliente que está aí contratando seu serviço, que está no seu estabelecimento, destacando qual profissional parceiro que efetivou esse serviço no cliente, tá? E deduzindo lá embaixo a cota parte que foi recebida por esse profissional. Por quê? Quando o salão de beleza trabalha com a legislação do salão parceiro, ele tem uma receita mensal, por exemplo, de R$10.000 no todo, né, o salão. Mas se ele tem profissionais parceiros e pagam esses profissionais parceiros uma cota parte, vamos supor que no final das contas ele pague R$5.000 de cota partes no total, né, e sobra R$5.000 por um salão de receita líquida. Essa receita líquida que vai ir lá para sua declaração. Então, ele tem um faturamento de R$10.000, recebe os R$10.000 na maquininha. Então, eu volto lá atrás com vocês, quando eu falei do cruzamento aqui das vendas, tá? Na máquina de cartão. Então, no caso da legislação do salão parceiro, excluindo aqui que nesse caso o salão parceiro não pode ser MEI, tá? O salão parceiro, ele recebe na maquininha R$10.000. A operadora sabe e informa para a Receita que ele teve aí uma receita de R$10.000. Mas na sua declaração do Simples, ele só vai considerar e só vai tributar R$5.000. E a Receita vê que ele recebeu, que ele declarou de fato, ele recebeu R$10.000, mas só declarou R$5.000. E esses outros R$5.000, é um R$5.000 que essa outra parte, né, ela é justificada através dessa integração com o que você preenche na nota, com os lançamentos contábeis. Então aí depende de uma contabilidade para estar ajustada com esse processo, tá? Para não dar problema para você. Então a legislação, ela traz, né, do salão parceiro, ela traz justamente como que tem que ser essa emissão da nota fiscal, né, para que não dê problema pro estabelecimento, né? Além de exigir aí do profissional parceiro que ele emita nota fiscal também, tá? E o que a fiscalização municipal faz? O que a prefeitura faz? Ela fiscaliza essa emissão dessas notas, se está de acordo com a legislação municipal, tá? Se tá todos os dados aí, tá tudo certinho, principalmente no sentido da legislação do salão parceiro. Nayara, mas o salão ele tem que emitir documento fiscal? Tem sim, gente, tem que emitir. Há aqueles clientes que falam, não precisa de nota, eu não quero receber. E aí o que as prefeituras têm feito para até mesmo incentivar os clientes a exigirem documento fiscal, né? Tem alguns programas aí de incentivo, de desconto em IPTU para aqueles clientes que tomam serviço de estabelecimentos de determinadas prefeituras, tá? E exigem um documento fiscal. Então, se você, né, é um cliente, ou você tem um cliente aí que não quer receber nenhum documento fiscal, não exige, né? Ou às vezes você emite algum documento fiscal para ele, ele não aceita, ele fala que tá errado, que não precisa de nenhum documento, né? É até bom no sentido de informação, ver no seu município aí se tem algum programa voltado nesse sentido. Por quê? Por exemplo, a Prefeitura de BH, ela tem um programa muito bacana que é o desconto no IPTU. Então, se você teve serviços tomados no seu CPF, você exigiu nota fiscal, né, para a Prefeitura, na Prefeitura de BH, você tomou serviço em BH, no município de BH, você pode converter esse serviço em desconto no IPTU. Então, o que acontece? O cliente, né? A cliente do salão, se ela é um cliente de um salão de beleza de BH, ela tem uma nota emitida lá para ela no CPF dela, ela passa a querer sempre que essa nota seja emitida certinha, né? Para poder resgatar esses créditos e ter descontos no IPTU.
recolhimento dos impostos municipais, né? Além disso, tem a questão dos impostos. Eu sou do Simples Nacional, eu sou do MEI, eu recolho imposto? Recolhe, né? O MEI, como eu falei, é um valor fixo, lá dentro da guia, né, do DAS mensal, já tem um valorzinho que vai para a prefeitura, né? Então, a prefeitura, ela já recebe esse recolhimento, tá? Além disso, tem outras taxas, né? Não é só o MEI, não é só a taxa do Simples, tem outras taxas municipais que o seu salão tá aí, pode ter que recolher. Por exemplo, em alguns municípios eles cobram por publicidade. Então, se você tem uma publicidade, tem uma propaganda aí no seu estabelecimento da beleza, uma placa, é bom ficar atento, pois você talvez tenha que pagar uma taxa para especificamente para essa propaganda, tá? Profissionais parceiros, né? Os profissionais parceiros podem ser fiscalizados? Podem sim. Olha só, como eu falei, a questão da legislação do salão parceiro, esse processo de notas tem que ficar bem certinho. Por quê? Eu tenho que demonstrar para a Receita que o salão, você sendo um salão parceiro, que você emitiu um valor de nota, mas deduziu uma cota à parte, né? Você recebeu aí 10 mil reais o valor cheio, mas 5 mil foi de cota à parte, mas os parceiros têm que emitir as notas fiscais certinhas referente a esse valor, tá? E muitas vezes o que ocorre? O profissional parceiro, ele não quer de fato emitir o documento fiscal para o seu salão, né? Ou ele quer emitir um documento fiscal no valor menor. E o que isso pode implicar para ele? Se você, salão de beleza, profissional parceiro, está emitindo as notas fiscais certinhas, você já está demonstrando que o profissional vai emitir uma nota no valor cheio, total. Se ele não emite, ele também pode ser fiscalizado, pode ser penalizado. Por quê? Porque ele pode estar dando brecha aí para uma sonegação, ok? Fiscalização do trabalho, né? O seu salão, gente, pode sim sofrer uma fiscalização no âmbito trabalhista. Por quê? O que a gente vê hoje são vários profissionais trabalhando de forma ilegal, sem contrato, sem registro de carteira. Então, hoje a gente está num momento que não tem tido muitas fiscalizações do trabalho, né? Devido aí o que tem ocorrido aí no nosso cenário. Porém, o Ministério do Trabalho, provavelmente, né, depois que terminar isso tudo, pode ser que volte às fiscalizações mesmo, de estar indo nos estabelecimentos. E outra coisa seria no sentido de, tem muitos estabelecimentos que são fiscalizados por conta de denúncias de profissionais mesmo. Por quê? Estão ali no estabelecimento, não tem um contrato, não tem carteira assinada, não tem um benefício, não tem uma regularidade, não tem nada. O seu salão pode ser sim autuado pelo Ministério do Trabalho e ter que pagar multas altíssimas, o que põe aí à prova a sua receita, né? Se você tem aí você está tendo aí um ganho aí muito alto com o seu trabalho, né, com seu estabelecimento, tá tendo um faturamento bom, isso tudo pode ser perdido por conta de uma falta de regularidade dos profissionais. Eu conheço diversos salões que fecharam porque tiveram aí o seu corpo trabalhista, o seu corpo de funcionários, corpo de empregados, moveram ações trabalhistas, né, e aí o salão teve que arcar com, assim, com várias penalidades, né, na justiça, e não conseguiram segurar aí o estabelecimento, tiveram que fechar as portas porque foi uma perca muito grande. Então tomem cuidado, se você tem algum profissional aí que não está regular como profissional parceiro, não está emitindo as notas, vale a pena verificar a situação e regularizar o mais breve possível. Tem fiscalização com relação a atividades executadas, e isso no âmbito de trabalho e também no âmbito municipal. A Prefeitura Municipal, ela pode sim fiscalizar
e ver que você está executando uma atividade que está totalmente adversa do que está lá no seu CNPJ e você ter que pagar aí multas, né, por conta disso, tá? Outra coisa seria, voltando aqui no âmbito de município, né? O que ocorre muitas vezes, e aqui eu vou dar um exemplo bem típico, que é a situação do biomédico e esteticista. Tem estabelecimentos que estão aí executando atividades de biomedicina, né? Contam aí com a profissional que é biomédica, mas no CNPJ está como atividades de estética, e para a Receita Federal automaticamente a atividade é de estética, né? A Receita Federal não sabe ali que você está fazendo uma outra atividade que não é de esteticista. E o que pode ocorrer? A prefeitura, ela pode sim ver que essa atividade executada e até mesmo essa questão alinhada ao trabalho, né, a fiscalização do trabalho, ver que você está executando uma atividade diversa do que está no seu CNPJ e te fiscalizar e te cobrar por essa diferença de tributação entre uma atividade e outra, visto que biomédico não pode ser MEI. Se você tem um estabelecimento que é MEI, mas está praticando atividade de biomedicina, você está sim sonegando. Por quê? A atividade de biomédica, ela pode ser simples, mas não pode ser MEI. Então, você está aí oferindo uma receita e tributando num valor menor numa atividade que está completamente em desacordo com o que você declarou lá no seu CNPJ, que você está recolhendo seus impostos, que você está emitindo a documentação fiscal em desacordo, tá? E principalmente que o município, ele está recebendo, ele está te concedendo um alvará de uma atividade que você está executando uma outra atividade diversa. Então, isso também, tá? O que tem acontecido em muitos casos de biomedicina e estética é com esse intuito de oferir uma receita de biomedicina, mas não tributá-la como biomedicina, né? Tributá-la como, considerar lá no seu faturamento como MEI, por exemplo, para recolher um imposto menor. E isso é uma forma de sonegação e uma forma de burlar a Receita Federal, Receita Municipal. Então, tomem cuidado com essa situação. E agora, encerrando a nossa mini aula, né, de hoje, eu enumerei aqui algumas dicas, né? Espero ajudar vocês aí nessa regularização e minimizar os riscos de você ser fiscalizado, ter uma fiscalização aí, seja no âmbito estadual, municipal ou federal, no seu estabelecimento da beleza. Faturamento tem que ser igual às notas fiscais emitidas. Se você teve R$10.000 de faturamento, você tem que ter R$10.000 de notas emitidas, salvo se o seu estabelecimento for salão parceiro, que tem aquela particularidade que eu já falei com vocês, tá? É importante aqui, se você tem um fluxo muito grande no seu salão, contratar um programinha de emissão de notas, né? Por óbvio, eu sempre indico ter e contar com um profissional auxiliar administrativo, né, alguém que possa te auxiliar aí nessas demandas, haja visto que grande parte dos profissionais da beleza estão preocupados em cortar cabelo, lavar cabelo, né, ajudar os empresários, e eles nem sempre têm tempo para essas questões aí administrativas, tá? Mas um programinha ajuda muito, muito, muito nessa questão. Faturamento tem que ser igual à declaração. Se você faturou 10.000, na sua declaração do MEI tem que ser 10.000. Se você é do Simples, tem que ser 10.000, salvo a questão da legislação do salão parceiro, né? Que não vai ser declarado o valor bruto, né? Vai ser o valor líquido, porém você tem os documentos aí hábeis que comprove essa regularidade aí do salão parceiro. Então, já falo de novo com vocês que a legislação do salão parceiro é uma particularidade, tá? Atividades tem que ser igual ao registro.
Então, se você realiza atividade de biomedicina, o seu registro, né, do registro do seu salão, do seu estabelecimento de beleza, tem que estar lá, tem que constar essa atividade de biomedicina. Não pode estar aí com uma atividade lá de biomedicina, mas lá no seu cartão CNPJ só ter atividade de estética. Compras, tem que ter um controle de compras. Então, se você trabalha aí com compra e venda de produtos de cosméticos, né, tem que ter um controle de compras, que vai ser um controle de estoque, né, até mesmo para fins de gestão, para fins de fiscalização, fins de controle e para fins de gestão do seu estabelecimento. Logo, o que a gente não tem controle, né, a gente não mede, não controla, a gente não consegue visualizar um resultado, visualizar as informações. Então, as compras no sentido de fiscalização, como eu já falei, né, e no sentido de controle também. Terminando aqui a nossa quarta aula, eu espero que eu possa ter contribuído um pouco aí com relação a abrir a mente de vocês no sentido do, né, desse caminho aí, qual que é o melhor caminho, né, a seguir tudo certinho, tudo que manda a legislação municipal, o que os profissionais, né, me indicam aí que trabalham comigo, seja meu contador, meu advogado, ou eu correr o risco, tá? De fato, gente, para encerrar aqui, tem muitos profissionais, muitos empresários que pensam assim, olha, se eu sonegar hoje, né, se eu esconder parte do meu faturamento, eu consigo aí ter um lucro maior. Então, consigo ter um lucro aí de R$5.000 a mais do que se eu estivesse declarando, por exemplo. E um exemplo bem assim, aleatório. O problema é você oferir um lucro ilícito, que é de forma ilícita, correr o risco e lá na frente ter que pagar esse lucro que você teve, teoricamente, ilicitamente. Lá na frente você pode ser penalizado e ter que recolher o valor com juros e multas e toda a penalidade, né? E se perder todo esse valor que você teve aí, perder lá na frente. Perder, na verdade, até mais, né? Ter um prejuízo. Como eu falei, no caso aí, tem muitos salões, muitos estabelecimentos que trabalham na irregularidade, pensam assim, eu não vou ser pega, não vai acontecer, porque o meu amigo trabalha assim há muitos anos e não deu nada. Mas aí, quando dá 2 ou 3 anos, é fiscalizado, é penalizado e tem que encerrar as atividades porque não consegue arcar com tudo e continuar com o salão de pé. Então, eu espero de coração, né, que vocês reflitam aí sobre essa questão da regularização do estabelecimento e pensem aí qual que é o melhor caminho. Será que é de fato trabalhar da forma que vocês estão trabalhando hoje? Ou será que para esse próximo ano especificamente, né, vale a pena eu tentar mudar, vale a pena eu me informar mais, conhecer mais da questão administrativa, né, do meu negócio aí, da beleza, né, e contribuir aí, que vai contribuir com o aumento do meu lucro de forma lícita. Então, eu desejo sucesso para vocês. A gente espera, né, eu e a doutora Sheila, que vocês tenham tido aí ótimas aulas, né, que a gente tenha contribuído com um pouquinho aí desse dia a dia e dessa vivência empreendedora aí na área da beleza. Conte com a gente, desejamos sorte, muita sorte para vocês.